O pau tá quebrando lá na faixa de Gaza, sua tia evangélica não para de orar por Israel, seu tio não para de mandar notícias no grupo do WhatsApp falando que todos os palestinos são terroristas e você não sabe bem o que fazer. Por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui, esse conteúdo histórico, e a gente vai entender desde Abraão, aliás, desde o dilúvio até hoje, toda essa treta entre israelenses e palestinos. Vem comigo. Bom, eu sou o Pastor Berloffa, você já sabe, eu tô sempre aqui trazendo conteúdo para te ajudar. Inclusive, hoje era dia de react, mas tô eu aqui, ó, gravando na sala da minha casa, de nada. O mínimo que você tem a fazer é se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá bom? Curtir você deixa pro final do vídeo, vai que você não gosta, né? Bom, você já deve ter ouvido um monte de coisa sobre isso, tá? E eu vou tentar não ser repetitivo. Eu vou fazer um panorama histórico do dilúvio até os dias de hoje para dar uma clareada na sua mente sobre essa treta aí de israelenses e palestinos. Bom, essa história começa mesmo em Gênesis 12, né, quando Deus chama Abraão e diz a ele que dele, Abraão, ele faria uma grande nação. Bom, você sabe a história, daí que vem Israel. Abraão é pai de Isaac, que é pai de Jacó. Jacó é pai dos 12 meninos, que deram origem às 12 tribos de Israel. A questão é que antes de Isaac nasceu o Ismael, o primeiro filho do Abraão. Isaac seria o tal filho da promessa. Só que antes de cumprir a promessa, Abraão engravidou a sua escrava. E daí nasceu Ismael. E é do Ismael, o primogênito do Abraão, que descende os árabes. Então aqui você já vai entender que nós estamos falando a priori de uma guerra religiosa. Nós estamos falando de dois povos, os judeus, descendentes de Isaac, e os muçulmanos, os árabes, descendentes do Ismael, que ambos eles disputam a promessa de que aquela terra é deles. O que eu preciso que você entenda é que a gente precisa dar um passo além nessa discussão. Ah, mas a promessa foi para Israel, a promessa foi para os palestinos? Gente, quando nós estamos falando de geopolítica, de leis, a narrativa teológica, a narrativa bíblica não pode interferir. Vou te dar um exemplo, tá bom? Imagina se os japoneses descobrem lá alguns escritos antigos da sua cultura, e nesses escritos sagrados diz que essas terras aqui, nossas terras brasileiras, na verdade pertencem aos japoneses. E aí eles vão vir para cá com o exército para tomar as nossas terras. O que a gente vai fazer? A gente vai disputar teologia, a gente vai começar a investigar na Bíblia se está certo, ou a gente vai fechar as fronteiras com o exército e falar, se entrar aqui vai tomar bala, como todo o povo civilizado faz. Pois é, essa narrativa bíblica de não, essa terra é minha por direito, só faz sentido dentro da narrativa. Porque cada povo tem a sua narrativa, cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua escrita sagrada. Então não é assim que nós podemos fazer geopolítica, por favor. Mas independente disso, nós também partimos de um pressuposto que esses dois povos têm a promessa de que aquele lugar seria deles. Tá, vamos continuar. Então nós temos os descendentes de Isaac, que são judeus, e nós temos os descendentes de Ismael, que são os árabes, ok? Bom, você conhece a história de Israel, né? Afinal, no Antigo Testamento, conta a história de Israel. Os outros povos que passam pela história, normalmente eles são tratados até como inimigos, né? E isso vai ser muito interessante para a gente falar um pouquinho ali na frente. Então nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, pai de José. José é vendido para o Egito. E é a partir dessa venda do Egito, você conhece toda a história de José, que o povo de Israel ainda era pequeno, porque só tinha 3 gerações, Abraão, Isaac e Jacó, eles entram no Egito. Lembrando que a gente está falando aqui de uma narrativa bíblica, e não história, tá bom? Historicamente, nós não temos essa migração do povo de Israel para o Egito. Mas na narrativa bíblica, o povo entra no Egito, e lá eles ficam por 400 anos. Quando eles saem para onde? Para onde nós vamos? Vamos para a terra prometida, que Deus prometeu a nós, para Abraão. E eles saem do Egito rumo à terra prometida. É nesse momento que você acha que eles ficam 40 anos no deserto, que não é bem assim. Eles caminham do Egito até a entrada da terra prometida, Canaã, mais ou menos 3 meses. Mas por que então tem a história dos 40 anos? Antes de falar dos 40 anos, você ouviu o nome que eu falei, Canaã? Que é o nome da terra, né? Você conhece, Canaã, que depois foi apelidada como Palestina pelos romanos, né? O que você talvez não lembre é que Canaã é o nome do filho do Noé. Opa, antes de Abraão, nós temos na narrativa bíblica, quando a terra foi zerada, toda a raça humana foi extinta e ficou apenas Noé e os seus 3 filhos.
Um dos seus filhos era o Canaã, e foi esse filho que descobriu a nudez do pai. O termo ali no hebraico é conheceu a nudez, igual José conheceu a Maria depois do casamento, igual Adão conheceu a Eva. Pois é, o Canaã, o próprio pai. Por isso ele foi amaldiçoado por Noé. Canaã foi amaldiçoado por Noé. Aqui a sua cabecinha já começa a explodir, tá vendo? Tem algumas camadas mais antigas. Se você não parar para pensar, ou se você ler só a narrativa bíblica, você não repara. Porque essa galera aí que foi amaldiçoada de Canaã, eles continuaram a viver, eles continuaram a multiplicar e a ocupar as terras ao redor. Quando Deus chama Abraão, toda aquela terra que nós chamamos hoje de Palestina já tinha povos descendentes dos 3 filhos de Noé. Dentro da narrativa bíblica, pelo amor de Deus, hein? Agora voltamos. Por que eles ficam 40 anos? Porque quando eles chegam na frente de Canaã, da Terra Prometida, o que tinha lá dentro? Tinha gente, já tinha um povo lá, que inclusive eles falam assim, olha, são gigantes, hein? São gigantes. Você conhece algum amigo que quando vai contar alguma treta, fala, não, eu tretei com 4 caras, um tinha 1,90 m, o outro tinha 2 metros. Na verdade, ele saiu na mão com um cara de 1,62 m. O que a narrativa bíblica diz é que naquela terra prometida já havia um povo gigante estabelecido lá. Os 12 espias que foram ver essa terra prometida ficaram com medo. Na verdade, 10 ficaram com medo. 2 falaram assim, não, a gente dá conta. Josué e Caleb. Quem com Josué luta em Jericó, 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 suba os montes de Valha. Hey, hey. Pô, agora pelo menos você tá entendendo a base teológica dessa música ridícula que a gente cantava na igreja, né? Josué era um dos 12 espias, que voltou e falou assim, não, dá pra gente, vai dar sim. Só que como ele era minoria, junto com Caleb, ele foi vencido no voto e eles não entraram na terra prometida. Foi aí que eles começaram a caminhar pelo deserto. Caminharam 40 anos, toda aquela geração de covardes morreram e ficou apenas Caleb e Josué. Josué que lidera o exército para entrar em Canaã, a terra prometida que já era ocupada. Bom, você conhece a história. Eles entram, matam todo mundo e se estabelecem naquele lugar. E aí começa a construção da história da nação de Israel. Nós temos as leis, nós temos a organização social, as 12 tribos, quem vai fazer o quê? Os levitas vai cuidar só da parte sacerdotal, e a sociedade começou a se desenvolver. Teve a época dos juízes, depois teve a época dos reis, e aí na época dos reis, Salomão foi o último rei, digamos assim, integral do povo de Israel. Porque depois de Salomão, o reinado já foi dividido entre 2 reinos. Com o enfraquecimento do reinado, Israel começou a sofrer alguns exílios. Já tinha ficado no Egito, depois sofreu o exílio com os assírios, depois com os babilônicos e depois com os persas, que na verdade os persas até ajudaram Israel a se reconstruir. Na época de Jesus tinha um 5º império, o Império Romano, que estava ali sobre Israel, fazendo com que Israel fosse tipo uma província do Império em 70 depois de Cristo. Assim como Jesus profetizou lá em Mateus 24, a Jerusalém é devastada. O Império Romano destrói Jerusalém, mata milhões de judeus e assim acontece a maior diáspora dos judeus quando eles saem, quando finalmente eles deixam a sua terra. Agora você está entendendo por que aquela terra em algum momento foi deixada pelos judeus. Eles entraram após a saída do Egito e deixaram essa terra após 70 depois de Cristo, quando o Império Romano começou a perseguir os judeus e os cristãos. Bom, a história vai se desenrolando e agora a gente vai dar um salto bem grande. Depois de 70, os judeus começam a se espalhar pelo mundo, vão para a Europa, norte da África, e aquela terra que ficou vazia, naturalmente começou a ser ocupada pelos povos que já estavam ali no redor desde sempre. Enquanto isso, as comunidades judaicas foram se desenvolvendo ao redor do mundo. Uma coisa muito interessante que aconteceu nesse meio tempo é que o judeu, ele aprendeu a ganhar dinheiro. Foi o povo judeu que inventou esse negócio de ganhar dinheiro com dinheiro. Sabe? Ganhar dinheiro além da produção, além da venda. Emprestar, juros, moeda, câmbio. Os judeus começaram a ficar muito ricos, abrindo bancos. Vai me dizer que você não conhece nenhum judeu super ricaço, dono de banco. E isso vai dizer muita coisa lá na frente, viu? Então, enquanto as comunidades judaicas vão se desenvolvendo ao longo do mundo e ficando ricas,
as comunidades árabes vão cada vez mais se apropriando daquele espaço que hoje está em guerra. No século XIX, surge um judeu chamado Theodor Herzl, que é conhecido como pai do sionismo. Isso, sionismo que você está ouvindo falar o tempo todo agora. Que é uma ideia de voltar às raízes. É uma ideia de que o povo judeu precisa ser um Estado. Aí sim começa a entrar a ideia de um Estado de Israel, que até então não existia. O povo evangélico tem uma dificuldade de fazer essa diferenciação simples, né? De Israel, o povo de Israel da Bíblia, com o Estado de Israel. Foi esse cara que começou a falar sobre um Estado de Israel. E esse Estado, óbvio, tinha que ser lá na Terra Prometida. Afinal, eles eram o povo escolhido de Deus. Nessa época, essa região, a Palestina, ela estava sob o domínio do Império Turco Otomano, tá? E ele foi devastado justamente na Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, quem domina aquele espaço? Os britânicos. O Império Turco é derrotado, os britânicos assumem aquele território e eles falam para os árabes: não, fica tudo tranquilo, a gente vai tomar conta aqui, a gente vai trazer tudo bonitinho, deixa com a gente, vai dar tudo certo. Confia na rainha, confia no rei. Afinal, o Império Britânico tinha muito interesse naquela região. Conhece essa história? Ao mesmo tempo que o Império Britânico faz promessas aos árabes para poder dominar a região, os britânicos começam a fazer um monte de promessas também para os judeus. Inclusive, começam a ajudar os judeus a voltar para casa. Afinal, ninguém queria os judeus no seu próprio país, né? Inclusive, em 1917 é assinada a Declaração de Balfour, onde os britânicos ajudam efetivamente os judeus a começar a se consolidar como uma pátria. Então o século XX foi uma migração absoluta de todos ou a grande maioria dos judeus espalhados pelo mundo, voltando para a tal Terra Prometida, que estava toda dominada por árabes. No começo ali foi dando tudo certo, mas conforme foi aumentando o número de judeus chegando, a relação começou a ficar complicada. Essa migração em massa começou a ser vista como uma ação colonialista do Império Britânico sobre aquela região. É assim que começam a surgir as primeiras revoltas árabes. Em 1939 tem até um tal do Livro Branco, que fala assim: não, beleza, vai dar tudo certo, daqui 10 anos, tanto Israel quanto os árabes vão poder virar um Estado, vai dar tudo bem. Alguns meses depois desse livro branco, em 39, a Alemanha invade a Polônia e assim estoura a Segunda Guerra Mundial, onde termina com aproximadamente 6 milhões de judeus mortos. Após a Segunda Guerra, há uma comoção mundial pela situação dos judeus. A ONU é fundada e assim fica muito mais fácil da criação do Estado de Israel. Em 1947, a ONU propõe uma divisão, então, igualitária para judeus e para os palestinos. A ideia era dividir a terra proporcionalmente com a quantidade de judeus e palestinos. O problema é que não foi bem assim. E os judeus, de cara, já ficaram com 57% da terra, sendo que eles eram em número muito menor. Obviamente, os palestinos não aceitaram essa divisão. Eles disseram: não, a gente não quer. Inclusive, a terra deles, que ficaram ali com 43%, ficou dividida em 3 partes diferentes, sem fazer fronteira. Tipo, um negócio horrível. E lembra que eu falei lá atrás que os judeus estavam ganhando muito dinheiro? Pois é. Com a migração deles, eles foram voltando e foram comprando cada vez mais terra dos povos árabes. Com essa divisão muito bem estabelecida para os judeus, eles cheios de dinheiro, em 1948, em 14 de maio de 1948, eles declaram a independência de Israel. No dia 15 de maio, um dia depois, o Egito, a Síria, o Líbano e o Iraque declaram guerra a Israel. Israel, com um poder bélico incrível, vence essa guerra e sai dessa guerra ainda maior. Inclusive, há um termo em árabe que chama Nakba, que significa uma catástrofe. Assim como a gente fala da diáspora, assim como a gente fala do Holocausto, existe essa palavra, o Nakba, que fala dessa catástrofe que caiu sobre o povo árabe. Em 1967, nós temos a Guerra dos 6 Dias, que foi basicamente o seguinte: do nada, Israel atacou, dominou o Egito, dominou a Jordânia, dominou a Síria. Inclusive, a ONU depois disse que não havia motivos para esse ataque. Atacou do nada e saiu mais uma vez vencedora dessa guerra, que durou de fato 6 dias, e Israel, ao final dessa guerra,
triplicou o seu tamanho. Em 1973 nós temos mais uma guerra, a Guerra do Yom Kippur, e Israel mais uma vez vence. E é a partir daí que começa a surgir cada vez mais grupos e líderes de revolta árabe contra essa expansão do Estado de Israel. Alguns nomes que você conhece, como Yasser Arafat, como o próprio Hezbollah, e agora um que está sendo mais dito, que é o tal do Hamas. O Hamas é uma dessas organizações palestinas que usam táticas de guerra pela libertação do povo árabe contra Israel. Espero que a partir desse contexto histórico você perceba que é um pouco mais complexo essa história. Não tem lado certo e lado errado, lado bom e lado mau, lado de Deus e lado do diabo. São povos massacrados, destruídos, perseguidos. Já disse o profeta que se a guerra tem dois lados, nenhum lado é bom. Mas em toda guerra, você consegue reconhecer qual é o povo que historicamente foi mais oprimido. E eu não sei você, eu não sou judeu, e eu não sou do Deus de Israel. Eu sou discípulo de Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a ficarmos sempre do lado dos oprimidos.